O sexo fácil, promíscuo, ele é utilizado pelos criminosos como um fator de alienação social. É quando se consegue alienar a sociedade, certo? A mídia, ela é usada, vem sendo usada por interesses sórdidos, a mídia da Rede Globo. E o que acontece é que há uma diferença nos gêneros femininos, certo? Então, o que acontece é que uma mulher tradicional, ela tem uma fala que ofende pessoalmente, agride pessoalmente o diabo. Porque a nossa fala acaba com toda aquela fantasia de Satanás, aquele engano de Satanás. Toda mulher é a imagem de Eva. Todos nós, homens e mulheres, somos imagens e semelhanças de Deus. Mas só que a mulher, ela é uma subaparência, né? Porque primeiro Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E depois ele tirou uma costela de Adão, que equivale hoje, a ciência desenvolveu muito, e equivale hoje à célula tronco. E daquela costela desenvolveu uma mulher, certo? Somos muito parecidas com os homens, muito. Mas a gente tem uma feminilidade. Somos femininas que traduz na prática uma fraqueza. Tom vocal, força física, uma fraqueza em relação ao homem, certo? Porque o homem foi feito para dominar, inclusive sobre a mulher, certo? Então, normalmente os marginais não gostam da mulher tradicional, porque a Eva foi dado o poder de esmagar a cabeça da serpente, que é traduzido nas igrejas católicas, pisando literalmente na cabeça da serpente. E é aquilo mesmo, que o diabo é uma serpente, ele tem um entendimento, o entendimento dele se concentra na cabeça, você esmaga o entendimento do diabo, a artimanha intelectual do diabo, certo? Então é comum você ver marginais, principalmente da exploração sexual, tendo nós mulheres, minha mãe foi vítima disso, minha mãe foi vítima, minha avó não, minha avó viveu o apogeu que durou milhares de anos, o apogeu da mulher, né? Milhares de anos. Minha avó viveu o apogeu, foi desenvolvendo, mas a mulher sempre teve uma condição de apogeu. Mas foi um desenvolvimento, minha avó viveu o ápice desse apogeu, onde a mulher era muitíssimo respeitada pelos homens, mas muita coisa. Um homem não tocava numa mulher de família. Ele não tocava numa mulher de família de jeito nenhum. Casava, honrava ela no casamento, mantinha os filhos, trabalhava e sustentava, certo? Ela também honrava ele com a sua submissão, com o seu respeito, com a sua dignidade. Era uma troca muito, muito forte entre homens e mulheres, certo? Quem vem quebrando esses paradigmas é a Rede Globo. É a Rede Globo. Isso quem detectou foi minha mãe. Minha mãe viu uma cena da novela e dizia assim: a Globo está ensinando os filhos a desobedecerem os pais. Não era dramaturgia, era ensinamento. Porque você tem num filme, você tem numa novela, cenas de assassinatos, perseguição de polícia a ladrão, você tem roubos, eu assisti Sean Connery. Assisti Sean Connery. Ele era um ladrão, uma coisa incrível, a interpretação. Ele não me ensinou a ser ladra. Eu sou honesta muito antes de nascer. Eu nunca mexi na bolsa da minha mãe.
para pegar nada. Aí lembro-me perfeitamente quando a primeira vez que eu mexi na bolsa da minha mãe. Foi em 1900. Lucas nasceu em 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Eu mexi na bolsa da minha mãe. Foi a primeira vez. Foi um impacto para mim. Que quando ela estava doente, enferma, e eu estava administrando a vida dela. Remédio, dinheiro, tudo. Eu que comprava tudo, eu que agilizei, eu tomei a frente de tudo. Foi tão forte isso entre nós duas, que ela beijou minha mão e me chamou de mãe. Falou, mãe, porque eu passei a ser mãe dela. Tamanho amor e dedicação à minha mãe. E ali eu precisei mexer na bolsa dela para pegar dinheiro. Aí eu falei, mãe, eu vou ter que mexer na sua bolsa para pegar dinheiro. Aí ela, lógico que sim, Ana, pode abrir a bolsa. Foi ali que eu percebi que eu nunca tinha aberto a bolsa da minha mãe. Tudo eu pedia a ela, mãe, tem 20 reais para me dar? Mãe, pode pegar aquilo na sua bolsa para mim? Ah, sim. Imediatamente ela ia lá e pegava. Certo? Então, a mulher tradicional, ela esmaga a cabeça do diabo, esmaga o entendimento do diabo. Mas o diabo é um ser, um espírito, que entra no corpo dos adeptos deles, cafetões e prostitutas. Então, quando o diabo avista a gente, avista a nossa fala, é como se fosse um vinagre, como se fosse um limão azedo. Quando o diabo ouve a nossa fala, ele soa para... Já viu isso? A gente fala e... A Globo que é assim, a Globo logo se afasta, não quer ouvir, porque ela trabalha com engano. Enganar quem? Homens. Para quê? Para tirar tudo que Deus deu, porque Deus deu ao homem o domínio da terra e subjugou a terra a ele. E ele é subjugado a Deus. Perfeitamente ordenado. Tudo aqui é para você. A terra foi feita para você. E aí, o diabo quer tomar isso dele, roubar dele, enganar ele, tirar o status dele de pessoa digna, honesta, trabalhadora, temente a Deus. E como fazer isso? Enganando o homem, através da figura feminina. A figura feminina que veio para destruir o entendimento do diabo. Está ao lado do cafetão. Ela é o quê? Ela é uma prostituta, que não tem valor nenhum social, nunca teve. A mulher só tem valor pela sua dignidade, pela sua honra, pela sua ética. Porque o que ela fala é disciplina para os homens. É disciplina para os homens. É a força da mulher, está na palavra. Não é no sexo, nada disso, porque eles todos são homens e todas nós somos mulheres, somos estímulos, a coisa vai funcionar. Não precisamos de cafetões e prostitutas e nem dos seus métodos. Nós precisamos. Nenhum de nós. Precisamos dos seus filmes, tendo relação sexual com seus próprios filhos e seus pais. Não precisamos disso para nos sermos estimulados sexualmente. O estímulo somos nós próprios. Eu encontrei o homem que eu gosto,
eu estou estimulada sexualmente. Eu não encontrei um homem que eu não goste, eu encontrei um homem que eu não gosto, que eu detesto, eu estou desestimulada sexualmente. Aquilo não presta para mim. Mas encontrei um homem que eu gosto, eu estou estimulada sexualmente. E provavelmente ele também estará. Porque se eu gosto dele, ele também gosta de mim. Se houve um encontro, sim. Se houve aproximação, sim. E se houve aproximação, é porque ele gosta de mim, eu gosto dele e a coisa vai funcionar. Não precisamos de vocês, filhos da antiga serpente. Nós viemos para esmagar o entendimento de vocês, a compreensão de vocês. Não é para nos associarmos a vocês. Não estamos aqui nessa terra para nos associar a vocês, para concordar com seus erros. Nós estamos aqui para pisar na cabeça de vocês, destruir o entendimento de vocês, destruir o entendimento de vocês. Toda mulher é uma semelhança de Eva. E o diabo olha pra gente e vê quem é a mulher verdadeira e quem é a falsa. E aí ele fica com as falsas. E as falsas têm duas artimanhas. A falsa pode ser aquela que só fala besteira, tipo Sabrina Sato, tipo mulher samambaia, mulher moranguinho, mulher uva, não sei o que mais o que. E aí aquilo ali é a mulher objeto, que só serve para o sexo. É a mulher objeto, é a que dá vantagem para o cafetão. Quanto mais mostrar as nádegas, os seios, mais o cafetão fatura. Com a prostituta brasileira. Que o termo não é a mulher brasileira, é a prostituta brasileira. Aí quanto mais mostra as nádegas, mais transparência, mais seios amostras, mais sacudir naquelas nádegas nas escolas de samba, mais o cafetão fatura. Mais ele vai faturar. Mais ele vai ter lucro. E é o que o diabo gosta. É ver a imagem feminina assim, degradante. Aí quando a gente vai falar a coisa séria, não é assim que se age. Ela é amarga. Ela é amarga, tá de mal com a vida. Não somos amargas. Somos doces. Muito doces. Meigas, delicadas, honestas, inteligentes, ativas. Mas não com você, cafetão. Não com você, prostituta. Não com vocês. Porque as nossas palavras são para esmagar o entendimento de vocês. Toda mulher, ela é uma fonte de poder contra o diabo. Por isso que o diabo não gosta da gente. Então, as áreas de entretenimento normalmente estão ligadas a sexo. E aí quem comanda é o cafetão. Então, dá a impressão que a prostituta é uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito solta, muito, né? E nós parecemos pessoas amargas, amarguradas e tudo mais. Porque todas as áreas de entretenimento, a maioria delas são dominadas por cafetões, que são filhos do diabo. E que não tem prazer em nós, porque quando ele olha, ele fala: epa, ela vai esmagar meu entendimento. Epa, essa Ana vai esmagar meu entendimento. Epa, essa Ana vai esmagar o meu entendimento. Vai começar falando aquelas coisas sérias que os homens vão ouvir e vão atentar para o que ela está falando. Se a mulher não for digna, esqueça, sai de perto. Se ela não for honesta, se ela for prostituta, se afaste. Se afaste, porque a fonte da mulher é a sabedoria, é a decência, é a modéstia. Tudo em nós é aprazível, é bonito de se ver, mas é para uma pessoa só e é um homem só, o qual vamos escolher no tempo correto. Deus vai trazer
nós seremos enviadas e vamos encontrar o homem da nossa vida. Se não houvesse o atrapalho do cafetão, eu já teria encontrado. Mas ele propositalmente se dedicou mais de 30 anos a atrapalhar a minha vida. Ele e toda a cidade. Mas isso acabou. Não há mal que dure para sempre. E o mal dele não ia prevalecer para sempre na minha vida. Eu venho lutando contra ele. Mas ele é ardiloso. É uma víbora que tramava contra mim dia a dia. E ele tem muita prostituta para favorecer ele nisso. E teve. Toda a cidade de prostituta e cafetão para favorecer todo o mal contra a minha pessoa. Todo. E minha família. E eu venho lutando com as armas que Deus me deu e prevaleci contra ele. Estou aqui expondo a verdade. O cafetão é uma víbora, um demônio perverso e cruel contra o homem. Ele se aborrece com a gente porque o que a gente fala atinge o homem, alerta o homem, auxilia o homem, seja ele nosso marido, ou seja um amigo, ou seja uma pessoa desconhecida. Ele vai atentar para as nossas palavras, que são palavras de sabedoria e de entendimento. Nós fomos feitas auxiliadoras de homens, auxiliadora de homens. Então é certo que a mídia não nos quer, não quer ouvir a nossa voz, nem na igreja querem ouvir, porque até nas igrejas botaram prostituta para pregar, para não falar a verdade, para não falar aquilo que destrói o entendimento do cafetão. Há uma proteção a ele. Há uma proteção a ele. Mostrou as nádegas, sacudiu as nádegas em escola de samba, já não é mulher. É uma criação do diabo. Não tem valor, a não ser para o cafetão. O valor da mulher está na sobriedade, na dignidade, na ética. E bonita todas nós somos, porque ele só vende prostituta baseado na nossa aparência. Ele não vende prostituta fora do rol de aparência das mulheres tradicionais brasileiras. Ele não investe numa prostituta se não tiver uma mulher de grande dignidade e expressão moral. Ele não investe na prostituta para fabricar em laboratório. Transsexuais, ele não investe. E quando ele faz no laboratório um ser bizarro, um tudo perfeito, aí você olha aquilo ali, parece até um ventríloco. Você não vê humanidade. Porque ele lá no laboratório, ele selecionou o olho, selecionou o nariz, selecionou a boca, tudo no DNA. Tipo de cabelo, tipo de pele. Esse tipo, ele consegue até vender, mas ele não consegue confrontar com as mulheres tradicionais. Entende? Esse tipo, ele faz e vai... porque o que acontece? Vai distinguir. Quando ele começa a criar as criaturas dele, o cafetão, cria um divisor. Quando ele imita a nossa aparência, mistura tudo. Você não sabe quem é a mulher digna, quem é a tradicional, quem é a prostituta. Fica uma coisa só. Era o que ele queria fazer comigo. Mas quando ele começa a criar as criaturas dele, e até com traços muito perfeitos, mas há um divisor de águas, há a distinção. Aí você consegue identificar as prostitutas e as que não são prostitutas. Entende? E é isso que ele não quer. Ele quer tudo num balaio só, ninguém sabe quem é prostituta, quem não é. Entendeu? Aqui todo mundo é conivente com a prostituição. É isso que ele quer que as pessoas acreditem, mas não é a verdade. Ele não é uma unanimidade, o cafetão. O cafetão nunca foi uma pessoa aceitável no Brasil. Esse fenômeno é de 20 anos, são de 20 anos para cá, esse fenômeno de impor cafetão como uma pessoa honesta e digna. Isso é um paradoxo, isso é um contrassenso, é o que vocês quiserem. Certo?
Isso de 20... desde que o Brasil é Brasil, Cafetão é uma pessoa horrorosa, nojenta, repugnante, detestável, um marginal, um vagabundo, uma pessoa sem nenhum valor social. Sempre foi o cafetão e a prostituta no Brasil. Agora, de 20 anos para cá, a coisa tomou essa dimensão e eles estão com essa, querendo impor que eles são pessoas honestas, e não existe isso. Cafetão nunca foi honesto, prostituta nunca foi honesta. Então, basicamente é isso, mulher. E quando eles investem numa postura séria de mulher, funciona. Mas desde que ela seja hipócrita, certo? A postura digna, nossa, moralista, bem vestida, bem coberta, você vai ver isso em algumas prostitutas trajando-se igual a você, sem nenhuma transparência, sem nenhuma nudez, sem nada. Mas funciona para o cafetão. Mas funciona pontualmente e desde que ela seja uma hipócrita. Tudo que ele não quer é a mulher tradicional por causa da fala. Cada vez mais se impede que a gente fale. Porque nós somos auxiliadoras, então nós precisamos falar o que a gente pensa. E normalmente o que a gente pensa é contra as ações do cafetão. Desfaz o entendimento dele. Alerta os homens contra os planos dele. Então o que ele não quer é que a gente se comunique, que a gente fale, que a gente verbalize. Então ele pode forjar prostitutas hipócritas, trajando-se como se fosse uma mulher tradicional, com posturas sérias, mas não passa de uma hipocrisia. Aí é vantagem para o diabo. Qualquer aparência feminina que não seja verdadeira é vantagem para o diabo. É vantagem para o cafetão. Ele não quer a gente que não somente fala, mas vive o que fala. É isso que ele não quer. Ele acredita no que fala. Ele não tem domínio sobre a gente. O domínio que ele tem sobre a prostituta é muito maior do que vocês imaginam, certo? E ele não tem esse domínio sobre nós. Nós somos uma fortaleza de moral, de dignidade e ética. Ele calunia para tentar diminuir esse potencial. Por isso que ele começou a me caluniar. Caluniar como se fosse uma prostituta dele, começou a me caluniar, para que essa fala não tivesse uma repercussão. Entende? Até querendo me colocar como hipócrita, porque se ele fala essas coisas todas e eu estou falando isso, é equivalente ao que a prostituta dele faz. Fala palavras de cunho moral e se prostitui, e é adúltera. Certo? Então ele tentou fazer isso comigo, porque a minha fala que agride ele, a minha fala alerta os homens. Não precisa força física, não precisa ter muque, nada disso. Abriu a boca e falou contra o cafetão, você desmontou o entendimento dele, você desmontou, você pisou na cabeça dele, esmaga a cabeça dele, esmaga o entendimento dele. Por isso que ele não gosta da gente. Então é mais vantagem para ele forjar a nossa pessoa numa prostituta, porque ela é hipócrita, porque ela está ao lado dele, ela é hipócrita. Nenhuma mulher de verdade apoia ele. Pisa na cabeça dele, epa, o senhor está errado, que isso, que pouca vergonha é essa, que indecência é essa? O senhor é cafetão, que trabalhador o quê? Trabalhador foi meu pai, meu avô, o senhor não é trabalhador. O senhor é cafetão, o senhor é um parasita, que nunca teve valor no Brasil. Se não fosse a Globo, vocês não estariam nessas condições que estão hoje.